Ele pegou uma mordida e o quarto inteiro ficou em silêncio. Ethan Caldwell não é apenas um bilionário. Ele é o mais temido crítico no mundo culinário. Quando ele exigiu encontrar o chefe que preparou o prato, o arrogante chefe principal se adiantou para levar a glória. Mas Ethan tinha uma pergunta que iria estilhaçar a carreira do homem e mudar a vida de uma garçonete para sempre. Eles pensaram que ela estava apenas lá para servir mesas, mas eles não sabiam que ela era a única na sala que sabia o segredo mais sombrio do bilionário. Assista até o fim para ver como o karma é servido. Gelado, o Clamor de Lubli, o mais pretensioso restaurante francês de Nova York, era uma sinfonia de porcelana tilintante, frigideiras sibilantes e a voz estrondosa do chefe principal, Gustav Thorne. Limpa a garganta. Para os ricos clientes jantando sob os lustres de cristal na frente da casa, Lubli era um santuário de sabor. Para Sarah Miller, era uma prisão. Tur precisa de água. Mova isso, Miller! Gustav bradou, seu rosto ficando um tom de roxo que se chocava com seu imaculado jaleco de chefe branco. Ele jogou um pano sujo em direção à estação de serviço, por pouco não acertando a cabeça de Sarah. Sarah não estremeceu. Ela simplesmente pegou a foto. Sua expressão neutra. Sim, chefe, ela disse, sua voz mal um sussurro. Aos 26, Sarah tinha os olhos cansados de alguém que tinha vivido 3 vidas. Seu cabelo loiro estava puxado para trás em um coque regulamentar severo, e seu uniforme, um vestido preto ligeiramente grande demais para sua estrutura fina, estava impecável. Ninguém olhava para Sarah. Para os clientes, ela era mobília. Para a equipe da cozinha, ela era a garota da limpeza, a garçonete que pegava os turnos extras que ninguém queria, aquela que esfregava os pisos depois de fechar. Eles não sabiam que suas mãos, atualmente lidas de higienizador e sabão barato, foram uma vez seguradas por $2 milhões. Eles não sabiam que 3 anos atrás, Sarah Miller tinha sido a mais jovem sous-chef a ser nomeada para o prêmio James Beard Rising Star. Isso foi antes do acidente, antes do fogo que levou o restaurante de seu pai, antes dos rumores de que ela tinha começado isso. Rumores plantados por um grupo rival que agora possuía metade da cena gastronômica da cidade. Lista negra e falida, ela tinha desaparecido no fundo, pegando um emprego em Lubli sob um currículo falso que listava a arrumação como sua habilidade principal. Você está sonhando acordada de novo, lixo. Gustav estalou enquanto ela passava pelo passe. Ele estava empratando um robalo, seus dedos desajeitados borrando a fonte de redução. O olho de Sarah tremeu. A acidez naquela fonte estava desequilibrada. Ela podia sentir o excesso de vinagre a 3 pés de distância, mas ela não disse nada. Gustav era um homem de mediocridade, mascarando-se como um gênio. Ele tinha herdado sua posição através de nepotismo. Seu tio era o acionista majoritário do grupo de restaurantes. Ele tratava a cozinha como seu ladrão pessoal, demitindo qualquer um que mostrasse mais talento do que ele. Sarah. Uma voz suave sussurrou perto da geladeira walk-in. Era Liam, o cozinheiro de preparo, um garoto de 19 anos com um bom coração, mas mãos trêmulas. Eu estraguei o Bruno. Gustav vai me matar. Sarah olhou ao redor. Gustav estava ocupado repreendendo o sommelier. Ela rapidamente entrou no ponto cego das câmeras da cozinha. Em um borrão de movimento, ela pegou a faca de Liam. Seus movimentos eram fluidos, cirúrgicos. Pique, pique, pique. Em 20 segundos, ela transformou uma pilha de cenouras em cubos uniformes perfeitos. Pequenas joias de laranja. Limpe sua estação. Ela sussurrou, deslizando a faca de volta para ele. Limpa a garganta. E adicione uma pitada de sal à água antes de ferver estes. Ajuda a reter a cor. Liam olhou para ela com admiração, como ele sempre fazia. Como você faz isso? Eu apenas observo, ela mentiu, pegando uma bandeja de copos sujos. Eu apenas observo. A noite avançou,
Uma maratona exaustiva de abuso. Os pés de Sarah latejavam, mas a dor física era mais fácil de lidar, limpa a garganta, do que a dor em seu peito. Toda vez que ela via um prato sair da cozinha, ela o criticava em sua mente. Muito sal. O empratamento é bagunçado. A proteína está descansando por muito tempo. Era tortura estar tão perto do fogo, mas proibido de tocá-lo. Por volta das 21 um silêncio caiu sobre a sala de jantar. Limpa a garganta. Começou na entrada e ondulou para trás como uma onda. Sarah estava servindo água com gás para um casal de idosos quando ela ouviu Ethan Caldwell. Ele não andou, ele deslizou. O bilionário magnata da tecnologia era famoso não apenas por seu império de software, mas por sua crueldade nos negócios e sua obsessão por perfeição culinária. Ele possuía um portfólio de vinhedos e tinha pessoalmente falido 3 restaurantes que falharam em atender seus padrões depois que ele investiu neles. Ele era alto, vestindo um terno cinza carvão que custava mais do que o aluguel anual de Sarah. Seus olhos eram da cor de aço, varrendo o quarto com um foco predatório. O gerente-geral, um homem nervoso chamado Arthur, praticamente tropeçou em si mesmo para cumprimentá-lo. Senhor Caldwell, nós não estávamos esperando você. Por favor, o camarote VIP está pronto. Ethan o ignorou, olhando em direção às portas da cozinha. Eu não estou aqui para o camarote, Arthur. Eu estou aqui porque eu ouvi um rumor. Arthur suou. Um rumor, senhor? Eu ouvi que Lowbley finalmente conseguiu obter trufas brancas. Alba autênticas, Ethan disse, sua voz suave, mas fria. E que vocês estão servindo o risoto Nero hoje à noite, a receita da minha avó. Sarah congelou no meio do serviço. Ela sabia aquela receita. Não era apenas uma receita. Era um legado. A avó de Ethan Caldwell era realeza italiana. A receita era um segredo bem guardado, publicada apenas uma vez em uma memória de edição limitada 40 anos atrás. Arthur parecia em pânico. Ele olhou em direção às portas da cozinha. Gustav tinha colocado o risoto no menu puramente para se exibir, alegando que ele tinha melhorado isso. Sim, Sr. Caldwell, Arthur mentiu, sua voz rachando. Chefe Gustav é um especialista. Nós veremos, Ethan disse, sentando-se em uma mesa central, totalmente exposto. Diga a ele que eu quero isso, e diga a ele se não estiver perfeito. Eu estou retirando meu financiamento para o grupo de restaurantes. As apostas eram instantaneamente letais. Sarah terminou de servir a água e recuou para a cozinha, seu coração batendo contra suas costelas. Ela arrombou as portas giratórias para encontrar o caos absoluto. A cozinha tinha ficado em silêncio. A máquina de tickets imprimiu um único pedido, o som rasgando a tensão como um tiro. Mesa 7. Ethan Caldwell Exoto Nero. Gustav estava olhando para o ticket, seu rosto esvaziando-se de cor. Ele limpou suas palmas suadas em seu avental. Ele realmente veio. Chefe, o seu chefe, um homem chamado Roger, que era tão incompetente quanto Gustav, gaguejou. Nós não temos o preparo do óleo de trufa pronto. E a tinta de lula? É o lote fresco? Cale a boca! Gustav rugiu, jogando uma panela na pia. Eu sou um chefe de calibre estrela Michelin. Eu posso fazer um risoto. Sarah estava perto da lava-louças, esfregando uma panela, mas seus ouvidos estavam sintonizados na estação. Ela observou Gustav pegando ingredientes freneticamente. Ele estava se movendo muito rápido, seu pânico o tornando desajeitado. Ela o observou pegar o arroz arbóreo. Erro 1, ela pensou. A avó de Caldwell usava arroz carnaroli. Ele tem um maior teor de amido e segura melhor a textura. Ela o observou pegar o vinho branco. Erro 2. A receita pede um splash de vermute seco, não chardonnay. E então o erro fatal. Ela observou Gustav tirar um caldo de peixe pré-pronto da geladeira walk-in. Estava com 2 dias. Não, Sarah sussurrou para si mesma.
Você precisa de caldo fresco de marisco feito com as cascas de lagostins, cozido lentamente por exatamente 40 minutos. Gustav estava suando profusamente na panela. Mais manteiga. Precisa ser cremoso, ele gritou para Roger. Chefe, a textura está ficando pegajosa, Roger avisou. Eu disse mais manteiga. Sarah não conseguia ela assistir. Ela pegou uma pilha de pratos limpos e passou pela estação até o passe. Enquanto ela fazia, ela sentiu um cheiro da panela. Cheirava a creme de leite e peixe velho. Ia ser um desastre. Ethan Caldwell não iria apenas devolver. Ele destruiria a reputação do restaurante lamentando. E se o restaurante afundasse, a equipe inocente, Liam, os lavadores de louça, os garçons perderiam seus empregos. Sarah fez uma pausa. Ela olhou para Liam, que estava tremendo enquanto cortava ervas. Ela olhou para os garçons aterrorizados. Ela tinha que fazer algo. Gustav. Arthur, o gerente, entrou na cozinha. Ele está esperando. Ele está perguntando por que está demorando tanto. Está vindo. Saia! Gustav gritou. Ele virou as costas para o fogão para pegar as trufas do cofre. Naquele segundo dividido, a cozinha estava distraída. Roger estava discutindo com Arthur. Gustav estava tateando com a combinação do cofre. Sarah deixou cair sua pilha de pratos no balcão com um barulho alto, intencionalmente causando uma distração perto da saída. Todos olharam em direção ao barulho. Desculpe, mãos escorregadias, ela chamou, abaixando-se. Enquanto os olhos estavam desviados, ela se moveu. Não foi uma decisão consciente. Era instinto. Ela não foi para a panela de Gustav. Aquilo era insalvável. Ela foi para a estação de trás, a estação morta geralmente usada para preparo. Havia uma pequena panela de caldo fresco de lagostim fervendo lá. Ela tinha feito isso sozinha mais cedo, secretamente, destinado para a refeição da equipe porque ela não conseguia suportar comer o lixo que Gustav servia a eles. Ela pegou uma panela, limpa a garganta, fogo alto, azeite, echalotas finamente picadas, não cortadas. Ela jogou-as, limpa a garganta. Elas chiarão, liberando um aroma doce. Ela pegou o arroz Caroli da prateleira de cima onde ele acumulava poeira. Ela torrou os grãos até que fossem pérolas translúcidas. Splash! O vermute seco atingiu a panela quente, sibilando violentamente. O cheiro era afiado, herbal, perfeito. Ela trabalhou com a velocidade de um fantasma. Concha de caldo. Mexer. Esperar. Concha de caldo. Mexer. Esperar. Era uma dança que ela tinha realizado 1000 vezes na cozinha de seu pai. Onde está o fatiador de trufas? Gustav gritou do outro lado da cozinha, ainda lutando com sua bagunça pegajosa. Eu tenho, chefe, Roger chorou. Eles estavam tão consumidos por seu pânico. Eles não viram a garçonete no canto de trás, obscurecida por um rack de panelas secando, cozinhando por sua vida. Sarah provou o arroz, al dente, resistência perfeita. Agora o acabamento. Ela não usou manteiga. Ela usou uma emulsão de queijo mascarpone, o ingrediente secreto da memória que ninguém nunca acertava. Ela bateu isso transformando o arroz preto em uma obra-prima brilhante e aveludada. Finalmente as trufas. Ela não tinha o fatiador. Ela usou uma faca de emparelhamento, fatiando as trufas brancas tão finas que eram praticamente transparentes, deixando-as derreter no calor do arroz. Serviço. Pegue, Gustavo gritou, batendo seu prato no passe. Parecia uma pilha de lama cinza. Leve para ele. Arthur pegou o prato e correu. O coração de Sarah afundou. Ela estava muito atrasada. Ela olhou para sua própria panela, fumegando com o risoto Nero perfeito. Ela desligou o fogo, derrotada. Ela pegou uma colher e deu uma mordida em sua própria criação. Estava perfeito. Tinha gosto de oceano e terra combinados. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Não importava. A lama de Gustav já estava na mesa.
Ela começou a raspar seu risoto para a lixeira, para a garganta. De repente, a porta da cozinha se abriu violentamente. Arthur estava lá, seu rosto pálido como um fantasma. Ele estava segurando o prato de Gustavo intocado. Ele devolveu. Arthur sussurrou. Ele nem provou. Ele cheirou isso a um pé de distância e disse: cheira a desespero e peixe velho. Gustav parecia ter levado um tapa. O quê? Isso é impossível, ele diz. Arthur engoliu em seco. Ele diz: se ele não receber um risoto Nero de verdade em 5 minutos, ele está comprando o prédio e transformando-o em um estacionamento. A cozinha desceu em anarquia. Gustav jogou seu avental no chão. Eu desisto. Eu não consigo lidar com este maníaco. Você não pode desistir, Arthur gritou. Conserte isso. Eu não sei como, Gustav admitiu, sua arrogância finalmente se estilhaçando. Eu não sei o segredo. O silêncio que se seguiu foi pesado. O chiar das panelas tinha parado. A equipe olhou uns para os outros, sabendo que todos estavam prestes a ficar desempregados. Sara olhou para a lixeira onde ela estava prestes a jogar seu risoto. Ela olhou para a panela. Ainda estava meio cheia, ainda estava quente. Ela respirou fundo. Isso era insano. Se ela fizesse isso, ela seria demitida. Ela seria exposta. Mas se ela não fizesse, Liam perderia o emprego. Ela pegou um prato quente e fresco. Com mãos trêmulas, ela serviu seu risoto no centro. Ela bateu no fundo do prato. O arroz se espalhou em uma onda plana perfeita, o estilo Hollande que os italianos prezavam. Ela guarneceu com uma única folha de sálvia frita. Ela caminhou até o passe, empurrando para além do atordoado sous-chefe. Ela colocou o prato na frente de Arthur. Pegue isso, ela disse, sua voz firme. Você, Gustav zombou, dando um passo à frente. A senhora da limpeza cozinhou. Você está insano. Jogue isso no lixo. Ele estendeu a mão para derrubar o prato do passe. Toque nesse prato, Sara disse, fixando os olhos nele. Seus olhos azuis brilhando com um fogo que nenhum deles tinha visto antes. E eu vou quebrar seus dedos. Gustav congelou. A ferocidade em sua voz era aterrorizante. Arthur olhou para o prato. Brilhou. Cheirava incrivelmente. O aroma de vermute e trufa fresca encheu o espaço entre eles. Pegue, Arthur, Sara comandou. Arthur não fez perguntas. Ele pegou o prato e correu de volta para a sala de jantar. Sara encostou-se no balcão, suas pernas de repente virando gelatina. Ela fechou os olhos. O que eu fiz? A sala de jantar de Lubli era um teatro de alta ansiedade. Cada garçom, ajudante de garçom e sommelier tinha congelado no lugar, seus olhos saltando em direção à mesa 7. Arthur, o gerente geral, colocou o prato diante de Ethan Caldwell, com o cuidado delicado de um homem manuseando ordenança não explodida. O prato era um estudo em contrastes. O risoto preto azeviche, escuro como uma noite sem lua, estava contra a porcelana branca pura. O vapor subindo dele carregava uma fragrância complexa, trufa terrosa, vermute afiado e o beijo salino doce do mar. Ethan Caldwell não pegou seu garfo imediatamente. Ele sentou-se perfeitamente imóvel, seus olhos cinza-aço fixos no prato. Ele fechou os olhos e inalou. Por um momento, o bilionário não estava mais em um restaurante da moda em Manhattan. Ele tinha 6 anos, sentado em um terraço ensolarado no Piemonte, Itália. Ele podia ouvir sua avó, Nona Isabela, rindo enquanto ela mexia uma panela de cobre. Ele podia sentir o cheiro da mistura exata de ervas que ela costumava cultivar em seu jardim. Aquele cheiro era impossível. Arthur prendeu a respiração até seus pulmões queimarem. Senhor, ele guinchou, está tudo a seu contento? Ethan abriu os olhos. A nostalgia desapareceu, substituída por um cálculo afiado como uma navalha. Ele pegou sua colher. Ele não pegou agressivamente. Ele pegou uma pequena e precisa amostra da borda da onda. Ele colocou a colher em sua boca. O quarto assistiu.
10 segundos se passaram. 20. Ethan mastigou lentamente, sua expressão ilegível. Ele engoliu. Então ele pegou outra mordida. E outra. Ele comeu com uma intensidade voraz repentina, como se não tivesse comido uma refeição de verdade em anos. Ele raspou o prato limpo. Quando ele finalmente colocou a colher, o som ecoou no quarto silencioso. Ele pegou seu guardanapo, deu leves batidas nos cantos de sua boca e olhou para Arthur. Quem fez isso? Ethan perguntou. Sua voz era quieta, mas ela chegou ao fundo do quarto. Arthur soltou um fôlego que ele não sabia que estava segurando. Um sorriso de alívio colou-se em seu rosto. Chef Gustav! Claro, senhor. Ele é um mestre de... Não minta para mim, Ethan interrompeu. A temperatura no quarto pareceu cair 10 graus. Eu conheço a cozinha de Gustav Thorne. É desajeitada, é arrogante. Ela se baseia em cremes pesados e sal excessivo para mascarar a falta de técnica. Ethan apontou um longo dedo para o prato vazio. Isso é alma. Isso é precisão. A acidez foi equilibrada com um vermute seco, especificamente Neupret. A cremosidade não veio de manteiga. Veio de uma emulsão de mascarpone batida no último segundo fora do fogo. Gustav Thorne não saberia como executar isso se sua vida dependesse disso. Arthur começou a suar profusamente, sua gola umedecendo. Senhor, eu lhe asseguro. Ethan bateu a mão na mesa, fazendo a prataria pular. Traga-me o chefe. Agora o verdadeiro. Se Gustav sair aqui tentando reivindicar crédito por isso, eu destruirei sua carreira antes que a sobremesa seja servida. Arthur assentiu freneticamente, parecendo um homem à beira de um ataque cardíaco. Sim, senhor. Imediatamente, senhor. Ele girou em seus calcanhares e correu em direção à cozinha. Dentro da cozinha, a atmosfera era sombria. Gustav estava andando de um lado para o outro, murmurando maldições. Ele já tinha preparado mentalmente sua desculpa para quando o prato voltasse. As trufas estavam ruins. O fogão avariou. O garçom andou muito devagar. Sarah estava de volta à pia, esfregando um enorme estoque-pê. Ela manteve a cabeça baixa, a adrenalina desaparecendo em uma dor surda de pavor. Ela sabia que não deveria ter feito isso. Ela tinha humilhado o chefe principal. Mesmo que o cliente gostasse, o ego de Gustav não sobreviveria a isso. Ela seria demitida esta noite. Ela já estava calculando quanto aluguel ela poderia pagar com suas economias atuais. As portas se abriram. Arthur entrou com os olhos arregalados. Ele quer ver o chefe. Arthur ofegou, apoiando-se na mesa de preparo. Gustav endireitou suas costas, estufando seu peito. Um sorriso presunçoso se espalhou por seu rosto oleoso. Ele gostou. Ah, eu sabia. Mesmo com a interferência daquela garota, minha receita brilhou. Ele alcançou seu chapéu de chefe alto e plissado e o ajustou. Eu irei aceitar seu elogio. Prepare o champanhe. Não, Arthur gritou, pegando o braço de Gustav. Você não entende, seu idiota. Ele sabe que você não cozinhou. Gustav congelou. O quê? Ele comeu a coisa toda. Arthur sibilou, sua voz tremendo. E então ele me disse exatamente como foi cozido. Ele mencionou o vermute, o mascarpone. Ele disse, sua cozinha é desajeitada. Ele exigiu ver a pessoa que realmente fez o prato. O rosto de Gustav foi de vermelho a um branco fantasmagórico. Ele olhou para a panela vazia na estação de Sarah. Ele, limpa a garganta, olhou para Sarah, que estava espremendo uma esponja, suas mãos ensaboadas e em carne viva. Ele quer vê-la, Gustav sussurrou, nojo escorrendo de sua voz. Ele disse que se o verdadeiro chefe não sair, ele queima o restaurante, Arthur disse. Ele olhou para Sarah. Miller, coloque a esponja. Sarah olhou para cima, assustada. Senhor Higgins, eu não falo, Arthur estalou. Apenas limpe suas mãos. Você está indo lá fora. Ela não pode ir lá fora. Gustav guinchou. Olhe para ela. Ela está usando um avental de ajudante de garçom.
Ela cheira a água da louça. É uma desgraça para o restaurante. É uma desgraça mentir para Ethan Caldwell. Arthur retrucou. Miller, mova-se agora. O coração de Sarah batia contra suas costelas como um pássaro preso. Ela desamarrou seu avental pesado de borracha, revelando seu simples uniforme preto por baixo. Estava lamaçado e havia uma pequena mancha de molho de tomate na barra. Limpa a garganta. Seu cabelo estava bagunçado, mechas escapando de seu coque. Ela não era uma chefe. Não mais. Ela era um fantasma. Se você disser algo para me envergonhar, Gustav sibilou em seu ouvido enquanto limpa a garganta. Ela passava por ele, agarrando seu braço firmemente. Eu vou garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Você diga a ele que eu te dirigi. Você diga a ele que foi minha receita. Sarah puxou o braço, seus olhos frios. Me solte. Ela empurrou pelas portas vai e vem, deixando a segurança da cozinha para trás. A caminhada da cozinha até a mesa 7 parecia milhas de comprimento. O murmúrio da sala de jantar diminuiu enquanto ela passava. Mulheres em vestidos de seda e homens em ternos sob medida viraram para olhar para ela. Seus olhares eram pesados com o julgamento. Por que a ajuda está andando pela sala de jantar? Ela está em apuros? Olhe para os sapatos dela. Estão gastos. Sarah manteve o queixo erguido. Ela se concentrou em um ponto na parede distante, recusando-se a fazer contato visual com os clientes. Ela tinha aprendido há muito tempo que, para os ricos, a equipe era invisível até que eles cometessem um erro. Ela chegou à mesa. Ethan Caldwell estava esperando. Ele não olhou para seu vestido ou seus sapatos. Ele olhou estritamente para suas mãos. Você, Ethan disse, sua voz desprovida de emoção. Você é quem preparou o risoto. Sarah juntou as mãos atrás das costas, em semi-atenção, um hábito da escola culinária. Sim, senhor. Um escárnio veio do camarote próximo. Uma rica socialite sussurrou alto para seu marido. Eles deixaram o lavador de louça cozinhar. Quão sanitário! Os olhos de Ethan se voltaram para a socialite, silenciando-a instantaneamente antes de retornar para Sarah. Qual é o seu nome? Sarah Miller, senhor. E sua posição aqui, senhorita Miller? Garçonete, assistente de preparo ocasional e lavadora de louça. Ethan encostou-se em sua cadeira, estudando-a. Uma lavadora de louça que sabe a receita da família De Rossi melhor do que o chefe executivo. Interessante. De repente, Gustavo apareceu ao lado de Sarah. Ele a tinha seguido para fora. Incapaz de deixar a situação sair do seu controle, ele forçou um largo sorriso falso. Sr. Caldwell, Gustav bradou, colocando uma mão pesada, limpa a garganta, no ombro de Sarah, pesando-a para baixo. Eu vejo que você conheceu nossa pequena ajudante. Como eu estava explicando para Arthur, eu estava me sentindo um pouco mal. Então eu ditei a receita da minha avó para Sarah aqui, e eu supervisionei cada passo. Ela meramente agiu como minhas mãos. O gênio, claro, permanece com o seja quieto, Ethan disse. Ele nem levantou a voz, mas o comando foi absoluto. A boca de Gustav se fechou com um clique audível. Ethan se levantou. Ele era alto, mais de 6'2", elevando-se sobre Gustav. Ele andou ao redor da mesa e parou diretamente na frente de Sarah. O cheiro de sua colônia cara, sândalo e oud encheu seus sentidos. Se ele ditou isso, Ethan disse, olhando para Sarah. Diga-me, em que ponto você adicionou a sálvia? Era uma armadilha, um teste. Gustav abriu a boca para falar, mas Ethan levantou uma mão. Se você falar, Gustav, você está demitido. Eu quero que ela responda. Gustav ficou roxo, suando. Ele não sabia a resposta. Ele nem a tinha visto guarnecer o prato. Sarah olhou para os olhos cinza-aço de Ethan. Ela viu algo ali. Não apenas julgamento, mas curiosidade. Talvez até reconhecimento. Eu não adicionei a sálvia durante o processo de cozimento, senhor. Sarah disse claramente.
A sálvia se torna amarga se fervida por muito tempo em um caldo delicado. Eu fritei uma única folha em manteiga clarificada por 3 segundos e coloquei-a em cima como uma guarnição. O calor residual libera os olhos sem dominar a trufa. Os lábios de Ethan contraíram um sorriso microscópico. E o caldo? Gustav usou uma base de fume de peixe. Eu joguei fora, Sarah admitiu, ouvindo Arthur ofegar atrás dela. Estava velho, estava oxidado. Eu usei uma redução de casca de lagostim que eu tinha preparado para a refeição da equipe. Eu deglaciei a panela com o vermute antes de adicionar o arroz. Não depois. Ethan virou-se para Gustav. Você disse a ela para fazer isso, Gustav? Você disse a ela para jogar fora seu caldo? Gustav gaguejou. Bem, improvisação é parte do... Você é uma fraude, Ethan declarou, sua voz ecoando pelo salão. Você está servindo vieiras congeladas e cobrando $40 por elas. Você está reutilizando o óleo. E esta noite você tentou me servir gororoba. Ele virou-se para Arthur. Demita-o. Limpa-lhe a garganta. O quarto o ofegou. Os olhos de Gustav saltaram. Você não pode fazer isso. Meu tio possui 30% deste grupo. E eu possuo o banco que detém a dívida de seu tio, Ethan disse calmamente. A partir desta manhã, eu adquiri a participação de controle no grupo de hospitalidade. Eu possuo este prédio. Eu possuo as cadeiras em que você está de pé e eu possuo esta cozinha. Ele apontou para a porta. Saia do meu restaurante, pegue suas facas e vá. Gustav olhou ao redor por apoio, mas não encontrou nenhum. Os garçons que ele tinha abusado por anos olharam com sombria satisfação. Derrotado, ele arrancou sua toque, jogou-a no chão e saiu furioso, murmurando ameaças que ninguém ouviu. O silêncio retornou. Agora eram apenas Sarah e Ethan. Então Ethan disse, virando sua total atenção de volta para ela. Sarah Miller. Ele deu um passo mais perto. Miller? Esse é um nome comum, mas suas mãos, a cicatriz de queimadura em seu pulso direito, essa é uma marca específica. Ela vem do cabo de um forno grelhador de 500 graus. Sarah instintivamente cobriu seu pulso direito com sua mão esquerda. Risco ocupacional, senhor. 3 anos atrás, Ethan continuou, sua voz caindo para um murmúrio para que apenas ela pudesse ouvir. Eu tive uma refeição em um pequeno biastro em Chicago. O fogão foi o melhor cordeiro braseado que eu já comi. A chefe era uma jovem mulher, um prodígio. Ela foi nomeada para um prêmio James Beard. Então seu restaurante queimou e ela desapareceu. Sarah parou de respirar. O mundo pareceu inclinar em seu eixo. Ele sabia. Eu procurei por ela, Ethan disse. Eu queria contratá-la, mas os relatórios diziam que ela tinha fugido do país ou que ela era louca, que ela mesma tinha começado o fogo. Ele se inclinou, seu rosto a polegadas do dela. Você não é uma lavadora de louça, Sarah. Você é o fantasma de Chicago. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas quentes repentinas. Ela as combateu. Ela tinha passado 3 anos se escondendo, esfregando pisos para pagar as dívidas que seu pai deixou para trás, se escondendo dos investidores que a culpavam pelo fogo. Eu sou apenas uma garçonete, Sr. Caldwell. Ela sussurrou, sua voz rachando. Por favor, eu só preciso deste emprego. Não. Ethan disse firmemente. Você não precisa deste emprego. Ele virou-se para a atordoada sala de jantar. Ele pegou uma taça de vinho e bateu nela com uma colher. Clink, clink, clink. Senhoras e senhores, Ethan anunciou, a cozinha está fechada para serviço regular. Vocês todos serão compensados por suas refeições. Ele virou-se de volta para Sarah. Eu tenho uma fome, senhorita Miller, e um prato de risoto não a satisfez. Eu quero ver se esta noite foi um acaso, um acidente de sorte. Ele gesticulou em direção às portas abertas da cozinha. Eu estou te desafiando. 1 hora, 3 pratos. Use quaisquer ingredientes que você possa encontrar naquela cozinha.
Se você me impressionar, se você provar que você é a chefe que eu penso que você é, eu vou apagar suas dívidas. Eu vou te dar um cheque em branco para começar qualquer restaurante que você quiser. A oferta pairava no ar como um diamante. Era tudo o que ela sempre tinha sonhado. Era liberdade. E se eu falhar? Sarah perguntou, sua voz tremendo. A expressão de Ethan escureceu. Então você sai de Nova York. E você nunca mais cozinha, porque eu não posso tolerar talento desperdiçado. Ele sentou-se de volta e cruzou os braços. Sua começa agora. Sarah ficou lá por um batimento cardíaco, o peso da aposta esmagando-a. Então ela olhou para a cozinha. Ela olhou para a estação vazia onde Gustav costumava governar. Ela olhou para Liam e os outros cozinheiros que estavam olhando para ela com olhos arregalados e esperançosos. Ela apertou seu rabo de cavalo. Ela arregaçou as mangas de seu vestido preto oversized. Sim, chefe, ela sussurrou. Ela virou e correu de volta para a cozinha. No momento em que Sarah cruzou o limiar de volta para a cozinha, a atmosfera mudou. Não era mais um lugar de servidão, era uma arena. Ela não andou para a área de lavagem de louça. Ela andou direto para o passe, a ponte do capitão. Me ouça. A voz de Sarah não era alta, mas tinha um núcleo de aço que cortou os murmúrios da equipe confusa. Nós temos 60 minutos. Nós vamos alimentar o crítico mais perigoso do mundo. Se nós ganharmos, vocês todos mantêm seus empregos. Se nós perdermos, este lugar fecha esta noite. Quem está comigo? Liam, o cozinheiro de preparo, deu um passo à frente imediatamente, segurando sua faca de vegetais como uma espada. Eu estou com você, Sarah. Roger, o sous-chefe, que a tinha zombado por meses, hesitou. Ele olhou para a porta onde Gustav tinha fugido. Então, na determinação feroz nos olhos de Sarah, ele jogou sua toalha no balcão. Gustav era um tirano. Eu nunca gostei de seu tempero de qualquer forma. O que você precisa, chefe? Sarah assentiu. Roger, eu preciso de proteínas. O que nós temos? O walking com o wagyu e a lagosta está trancado? Roger disse, seu rosto caindo. Gustav pegou a chave. Ele fez isso de propósito. Um gemido coletivo atravessou a cozinha. Sem os ingredientes premium, eles estavam mortos. Eles não podiam servir asas de frango a Ethan Caldwell. Sarah não estremeceu. Ela sorriu, um sorriso frio e perigoso. Bom, eu não quero sua carne superfaturada. Cozinhar carne perfeitamente marmorizada é fácil. Qualquer idiota pode fazer isso. Para impressionar um homem como Caldwell, nós precisamos mostrar a ele alquimia. Nós precisamos transformar chumbo em ouro. Stalina apontou para a caixa de rejeitos perto da porta dos fundos. Uma caixa de produtos que os fornecedores tinham enviado que Gustav considerou muito feia para o prato. Cenouras noduladas, tomates heirloom amassados, pastinacas torcidas. Liam, traga-me a caixa de rejeitos. Roger, verifique o freezer de baixo. Eu sei que Gustavo esconde a barriga de porco lá porque ele pensa que é carne de homem pobre. Tire isso. Panela de pressão. Agora a cozinha explodiu em movimento. Era um balé caótico e Sarah era a coreógrafa. Curso 1 à terra. 10 minutos. Sarah gritou. Ela pegou os tomates feios. Eles eram deformados, cicatrizes na pele. Mas quando ela os cortou, eles eram um vermelho rubi vibrante, sangrento. O cheiro era inebriantemente doce. Eles compram com os olhos, não com as línguas. Sarah murmurou. Nós vamos mudar isso. Ela não fez uma salada capri. Isso era muito clichê. Ela fez uma consola de água de tomate. Ela esmagou os tomates feios, salgando-os pesadamente para extrair a umidade, pendurando-os em um pano de queijo para gotejar um líquido cristalino claro que continha uma explosão de sabor. Enquanto o líquido gotejava, ela pegou as peles, geralmente lixo, e as desidratou no forno salamandra até que fossem chips crocantes. Chefe, Liam gritou.
O liquidificador, ele não está funcionando. Sarah correu. O cabo tinha sido cortado. Gustav, não importa. Ela disse, pegando um pesado almofariz e pilão de granito. Nós fazemos do jeito antigo. Pesto moído à mão, manjericão, pinhões, alho. Moa até seu braço queimar, Liam. Eu quero sentir o cheiro dos óleos liberando. Ela empratou o prato. Uma tigela rasa da água de tomate clara. Flutuando dentro estavam pequenas ilhas de pérolas de mussarela, que ela tinha defumado com lascas de madeira no fogão, coberta com os chips de pele de tomate e o óleo de manjericão moído à mão. Parecia um pântano, mas cheirava a um verão italiano. Arthur levou o prato para fora. Sarah não esperou. Ela já estava selando o porco. Curso 2. O fogo. A barriga de porco tinha sido cozida sob pressão por 30 minutos com anis estrelado, canela e casca de laranja. Estava macia, mas parecia pálida e pouco apetitosa. Nós precisamos de uma crosta, Sarah disse. Ela pegou um maçarico. Roger, glaze. Roger pincelou a carne com uma mistura de mel e soja. Sarah atingiu com o maçarico. Rush! O açúcar caramelizou instantaneamente, criando uma pele estalante semelhante a vidro. Mas algo estava faltando. O prato precisava de ácido. Ela escaneou a estação. 100 limões. Gustav tinha usado todos para suas guarnições. Ela avistou um pote de pêssegos em conserva no fundo da despensa, algo que o chefe anterior, há 3 anos, tinha deixado. Estavam fermentados, pungentes. Arriscado, Roger avisou. Calculado, Sarah corrigiu. Ela purede os pêssegos em um molho picante e ácido para cortar a gordura pesada do porco. A sabotagem. Eles estavam empratando o segundo prato quando as luzes se apagaram. A cozinha mergulhou em escuridão total. O zumbido dos ventiladores de ventilação morreu. Os fogões elétricos biparam e desligaram. Ele cortou o disjuntor principal. Roger gritou no escuro. Gustav está lá fora na caixa. Não pare, Sarah gritou. Use as linhas de gás. Os pilotos ainda estão acesos. Tirem seus telefones para a luz. 5 lanternas de celular iluminaram a cozinha em feixes estranhos. O calor começou a subir imediatamente sem os ventiladores. Estava se tornando um inferno. Suor escorria pelo rosto de Sarah, ardendo seus olhos. Eu não consigo ver o selado. Roger entrou em pânico. Ouça isso, Sarah comandou, fechando os olhos. Ouça o chiar. Quando o estalar diminui, a pele está crocante. Confie em seus sentidos, Roger. Eles emprataram o porco na semi-escuridão, guiados apenas pelos feixes de luz e pela intuição de Sarah. Serviço, ela gritou, sua voz. Arthur, parecendo aterrorizado e suando através de seu terno, pegou os pratos e desapareceu na sala de jantar escura, que agora estava iluminada apenas por velas de emergência, criando uma atmosfera acidentalmente romântica, embora tensa. Sarah encostou-se no balcão de aço inoxidável, ofegando por ar. O calor na cozinha estava agora acima de Steindegaer. Mais um, ela sussurrou. Sobremesa. Nós não podemos assar, Liam disse, apontando sua luz nos fornos de convecção mortos. Os fornos são elétricos. Nós não podemos fazer o sule. Sarah olhou para os ingredientes que ela tinha reunido. Ovos, açúcar, creme, lavanda. Ela olhou para o fogão a gás, a única coisa funcionando. Nós não assamos, ela disse, limpando fuligem de sua testa. Nós escaldamos. Il flottant, ilha flutuante. Era uma sobremesa francesa clássica, raramente vista porque era considerada comida de avó. Merengue escaldado em leite flutuando em cobertura de crème. Era delicado, técnico, e exigia 0 eletricidade. Ela bateu as claras em neve à mão. Seu bíceps ardeu. Seu pulso, aquele com a cicatriz de queimadura, latejava em agonia. Mas ela não parou. Ela bateu até que as claras estivessem firmes, picos brilhantes.
Ela as escaldou suavemente no leite fervente infundido com lavanda. A cozinha era uma sauna. A equipe estava exausta, mas eles estavam sorrindo. Pela primeira vez em anos, eles estavam cozinhando comida de verdade. A sala de jantar estava silenciosa, exceto pelo tilintar da prataria. O corte de energia tinha afastado os clientes casuais, mas os VIPs e os curiosos tinham ficado, sentindo drama. Ethan Caldwell sentou-se sozinho à sua mesa, uma única vela iluminando seu rosto. Ele parecia um juiz presidindo um caso capital. Arthur colocou o primeiro prato, a concede de água de tomate na frente dele. A energia está fora, Sr. Caldwell. Arthur se desculpou. A chefe, ela improvisou. Ethan olhou para o líquido claro. Parecia água. Ele tomou um gole. Seus olhos se arregalaram. O sabor era explosivo. Era a essência do tomate, destilada e purificada. Era limpo, honesto e incrivelmente sofisticado. Lembrou-o da pureza que ele buscava em seu código, em seus negócios, sem esconderijos. Ele comeu a mussarela defumada, a fumaça combinada perfeitamente com a doçura. Próximo, ele comandou. A barriga de porco glaciada com pêssego fermentado chegou. Ethan cortou a carne. Ela desfez-se. A pele estalou com um estalo satisfatório. Ele deu uma mordida. A riqueza do porco era avassaladora, beirando o excesso até o pêssego fermentado atingir seu paladar. O ácido cortou a gordura como um laser. Era ousado, era agressivo. Era o tipo de combinação de sabores que apenas alguém que não tinha nada a perder tentaria. Ele colocou seu garfo. Ele não esperou pela sobremesa. Tragam-na, Ethan disse. Agora. Arthur sinalizou para a cozinha. Sarah saiu. Ela parecia um naufrágio. Seu cabelo estava frisado da umidade. Seu rosto estava sujo de fuligem. E seu avental estava manchado com purê de pêssego. Ela parecia uma soldada saindo de um campo de batalha. Ela se aproximou da mesa. Ela não se curvou. Ela ficou ereta. As luzes se apagaram, Sarah disse, sua voz rouca. Nós improvisamos. Eu sei, Ethan disse. Eu vi Gustav correndo da caixa de fusíveis lá fora. Minha equipe de segurança o deteve. Sarah exalou, seus ombros caindo ligeiramente. Oh. Ethan se levantou. Ele andou ao redor da mesa, ignorando as escadas dos clientes restantes. Ele parou na frente dela. A água de tomate, ele disse suavemente. Essa é uma técnica do livro de receitas Pears, edição 2010. Mas a defumação do queijo, isso é sulista. Onde você aprendeu isso? Meu pai, Sarah disse, sua garganta apertando. Ele administrava uma cabana de churrasco no Texas antes de nos mudar para Chicago para abrir o fogão. Ethan assentiu lentamente. E os pêssegos fermentados? Minha avó. Ela os enlatava todo verão. Ela disse, a doçura precisa de tempo para se transformar em algo interessante. Ethan deu um passo mais perto. O espaço entre eles estava carregado com uma tensão elétrica que não tinha nada a ver com a comida. 3 anos atrás, Ethan disse, sua voz caindo para um registro íntimo. Eu li o relatório da polícia sobre o fogo no fogão. Os investigadores disseram que a linha de gás foi adulterada. Eles encontraram suas impressões digitais na chave inglesa. Sarah estremeceu. Eu estava tentando consertar. Eu senti o cheiro do vazamento. Eu fui apertar a válvula, mas ela já estava espanada. Alguém tinha sabotado isso antes de eu chegar lá. Mas porque eu era a única com a chave aquela noite, eles me culparam. A companhia de seguros recusou-se a pagar. Ethan recitou os fatos. Seu pai morreu de um ataque cardíaco 2 semanas depois do estresse. E você foi marcada como incendiária. Eu não fiz isso, Sarah sussurrou, lágrimas finalmente transbordando. Eu amava aquela cozinha. Era minha vida. Ethan estendeu a mão. Por um segundo, Sarah pensou que ele ia atacá-la. Em vez disso, ele suavemente limpou uma mancha de fuligem de sua bochecha com seu polegar. Sua pele era fria contra seu rosto queimando.
Eu sei que você não fez isso, Ethan disse. Sarah congelou. O quê? Eu investiguei o fogo eu mesmo, Ethan revelou. Não como um crítico, mas como um investidor. Eu estava planejando comprar no fogão na semana depois que queimou. Eu contratei um investigador particular. Ele alcançou no bolso de sua jaqueta e puxou um pedaço de papel dobrado. Nós encontramos filmagens de uma câmera de segurança do outro lado do beco. Era granulado, então a polícia descartou, mas minha equipe de tecnologia o aprimorou. Ele desdobrou o papel. Era uma imagem estática. Mostrava um homem saindo da porta dos fundos do fogão 10 minutos antes da explosão. Limpa a garganta. Ele estava segurando uma chave inglesa. Sarah olhou para a foto. Seu sangue virou gelo. O homem na foto era mais jovem, mais magro, mas a postura era inconfundível. É isso? Ela gaguejou. Gustav Thorn. Fungada. Ethan disse friamente. Ele estava trabalhando como um sous-chefe para um grupo de restaurantes rival na época. O grupo que queria o imóvel de seu pai. Eles pagaram a ele para te assustar, para causar um pequeno vazamento. Mas ele era incompetente, ele causou uma explosão. Sarah agarrou a mesa para apoio. O homem que tinha jogado trapos nela, chamando-a de lixo por 6 meses. Ele foi quem destruiu a vida dela. Ele foi a razão pela qual seu pai estava morto. Por quê? Sarah engasgou. Por que você não entregou isso? Eu não conseguia encontrá-lo, Ethan disse. Ele desapareceu depois do fogo, mudou seu nome, mudou-se para a Europa por 1 ano. Eu só o encontrei esta noite por causa do risoto. Quando eu provei aquela incompetência, eu sabia que tinha que ser ele. Limpa-lhe a garganta. Mas eu precisava de prova. Ele olhou fundo nos olhos dela. E eu precisava te encontrar, para ver se o fogo tinha te quebrado, para ver se o gênio que eu provei 3 anos atrás ainda estava lá. Ele gesticulou para os pratos vazios na mesa. Você cozinhou no escuro, Sarah. Você cozinhou com ingredientes de lixo. E você criou a melhor refeição que eu tive em Nova York em 1 década. Sarah estava tremendo. A vindicação era avassaladora. Então, Ethan disse, um sorriso raro e genuíno tocando seus lábios. Nós vamos servir a sobremesa ou nós vamos chamar a polícia? Antes que Sarah pudesse responder, as portas da frente do restaurante bateram abertas. Limpa-lhe a garganta. Gustav Thorn invadiu, mas ele não estava algemado. Ele estava flanqueado por 2 homens grandes em ternos baratos, segurança privada e um homem alto e esquelético em um smoking. Era o Sr. Sterling, o dono do prédio, e o tio de Gustav. Afaste-se dele, Gustav guinchou, apontando um dedo tremendo para Sarah. Aquela mulher é uma invasora. Ela não tem direito de estar cozinhando na minha cozinha. Sr. Sterling marchou para a frente, parecendo furioso. Sr. Cordwell, eu devo pedir que você se afaste da ajuda. Nós estamos apresentando queixas contra essa garota por vandalismo e roubo de propriedade da empresa. E quanto a você, você não tem autoridade para demitir meu sobrinho. Ethan virou-se lentamente para encará-los. Seu rosto mudou do calor que ele mostrou a Sarah para uma máscara de calma gelada, aterrorizante. Sr. Sterling, Ethan disse agradavelmente, eu estava esperando que você aparecesse. Sr. Sterling, o dono do prédio, e o tio de Gustav marcharam até a mesa 7 como um bulldog em um smoking. Ele estava flanqueado por 2 guardas de segurança, seu rosto roxo de raiva. Você tem 5 segundos para explicar por que você está invadindo minha cozinha. Sterling cuspiu em Ethan, ignorando Sarah inteiramente. Ou eu terei você removido. Eu não me importo quem você é, Caldwell. Neste código postal, eu sou a lei. Sarah recuou, velhos instintos de medo surgindo. Homens como Sterling sempre venciam. Eles tinham o dinheiro e os advogados. Ethan não piscou. Ele tomou um gole lento de vinho e colocou o copo com um tilintar deliberado. Sr. Sterling, Ethan disse, sua voz assustadoramente calma. Eu acredito que você está operando sob um equívoco a respeito da propriedade deste estabelecimento. Eu possuo a escritura, Sterling latiu. Você construiu isso com um empréstimo do Vanguard City Bank.
Ethan corrigiu, sozinho com uma cláusula estrita a respeito da estabilidade da gerência. 20 minutos atrás, enquanto seu sobrinho estava sabotando a caixa de fusíveis, uma ofensa grave capturada na câmera de painel da minha equipe de segurança. Meus associados compraram aquele portfólio de empréstimos. Eu estou declarando-o em inadimplência com efeito imediato. Sterling ficou um tom doentio de cinza. Você não pode fazer isso. Eu acabei de fazer, Ethan disse levantando-se. Transferência eletrônica. Este prédio é agora propriedade da Caldwell Holdings. Saia da minha propriedade. Ele virou-se para os guardas de segurança. Vocês dois trabalham para o prédio, correto? Parabéns. Vocês agora trabalham para mim. Eu estou dobrando sua taxa horária. Escortem o Sr. Sterling para fora. Os guardas não hesitaram. Eles se afastaram de Sterling e se alinharam com Ethan. Isso é insano. Sterling gritou enquanto os guardas agarravam seus braços. Gustav, faça algo. Gustav, encolhendo-se atrás de seu tio, procurou uma saída, mas as portas da frente se abriram. Detetive Vance entrou, seguido por 2 oficiais uniformizados. Ethan gesticulou para o detetive. Detetive, eu acredito que você tem um mandado aberto para um caso de incêndio criminoso em Chicago, envolvendo um senhor Gustav Thorne. Limpa-lhe a garganta. Os joelhos de Gustav cederam. Ele desabou em uma cadeira de veludo, soluçando. Não fui eu, foi ele. Ele apontou um dedo tremendo para Sterling. Meu tio. Ele me disse para criar um problema para o pai de Sarah para diminuir o valor da propriedade. Ele me fez ir para Chicago. Um ofegar coletivo varreu a sala de jantar. Sarah cobriu a boca, lágrimas surgindo em seus olhos. Foi a confissão que ela esperou 3 anos para ouvir. Seu rato! Sterling rugiu, lutando contra os guardas. Eu te disse para causar um vazamento, não explodir o lugar. Eu tenho os textos. Gustav chorou, segurando seu telefone. Eu guardei tudo. Detetive Vance pegou o telefone. Ele olhou para a tela, então olhou para Sarah com um aceno gentil. Senhorita Miller, isso é suficiente para reabrir o caso. Seu nome está limpo. O alívio foi um peso físico levantando do peito de Sarah. Os anos de esconderijo, a vergonha, as noites tardias esfregando pisos. Estava finalmente acabado. A sala de jantar explodiu em aplausos enquanto a polícia algemava os 2 homens e os levava para fora. Ethan esperou as sirenes desaparecerem antes de se virar para a equipe atordoada. Todos vão para casa. Vocês limpam a garganta, serão pagos um bônus completo. Nós estamos fechando para reformas. Enquanto a equipe aplaudia e se dispersava, Arthur, o gerente, permaneceu nervosamente. Sr. Caldwell, eu estou demitido? Você habilitou Gustav, Ethan disse friamente. Mas você também não parou Sarah esta noite. Você está rebaixado a gerente assistente. Você responde ao novo chefe executivo. Arthur assentiu vigorosamente, grato. Obrigado. Quem é o novo chefe? Ethan virou-se para Sarah. Ela estava olhando para suas mãos. As mãos que tinham criado magia do lixo. Bem, Ethan perguntou, estendendo uma mão para ela. Você está pronta para assinar o contrato, chefe Miller? Sarah olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu sorriso era cegante. Ela pegou a mão dele. Eu tenho condições. Ethan levantou uma sobrancelha, negociando com um bilionário. Primeiro, Sarah disse firmemente, sem vieiras congeladas nunca. Acordado. Segundo, Liam se torna meu sous-chefe feito. E terceiro, a voz de Sarah suavizou. Mude o nome. Luby significa os esquecidos. Eu não quero mais ser esquecida. Eu quero chamar de o fogão. Ethan apertou a mão dela, um sorriso genuíno transformando seu rosto. O fogão é isso, 1 ano depois. A fila para a grande inauguração do fogão em NYC dobrou o quarteirão. O mundo da comida estava zumbindo sobre a chefe Fênix que tinha surgido das cinzas. Dentro da cozinha era um santuário de foco.
Sem gritos, apenas o chop, chop, chop rítmico de facas. Sara estava no passe em um casaco branco imaculado, seu nome bordado em ouro. Serviço, ela chamou, deslizando um prato de risoto de trufas defumadas para um garçom. Ela olhou para a mesa 7. Ethan estava lá, como ele tinha estado todas as noites no último ano. Ele não estava de terno. Ele parecia relaxado, observando-a com uma intensidade que não tinha nada a ver com negócios. Sara saiu para a mesa. Como está? Ethan deu uma mordida, saboreando o mascarpone e o vermute. Falta algo. Sara entrou em pânico. O quê? A acidez é perfeita. Falta um companheiro, Ethan disse, gesticulando para a cadeira vazia. Sente-se comigo, Sara. Liam tem a cozinha. Sara olhou para trás. Liam deu a ela um polegar para cima. Ela sorriu, desamarrou seu avental e sentou-se. Ethan serviu a ela uma taça de vinho. Debaixo da mesa, sua mão encontrou a dela, seu polegar roçando a cicatriz de queimadura em seu pulso. Não mais uma marca de vergonha, mas um distintivo de honra. A garota que cozinhou no escuro, ele brindou suavemente. Ao bilionário que comeu, ela respondeu. Eles tilintaram os copos. Ethan se inclinou, sua voz baixa e íntima. Então, quem fez este prato? Sara riu, um som de pura liberdade. Eu fiz, e eu estou apenas começando. Essa é a história de Sarah Miller, a garçonete que foi humilhada por um chefe arrogante apenas para ser revelada como um prodígio culinário. É um lembrete que o verdadeiro talento não pode ser escondido por um uniforme e que o karma, como um bom prato, é melhor servido quando o tempo é perfeito. Gustav e Sterling pensaram que seu dinheiro poderia silenciar a verdade, mas eles aprenderam que a qualidade sempre brilha através do escuro. O que você teria feito se você estivesse nos sapatos de Sara? Você teria arriscado seu emprego para cozinhar aquela refeição? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever para mais histórias de justiça, romance e vingança. Ligue o sino de notificação para que você nunca perca um